do Sr. Moreira, que fez uma viagem de São Paulo para cá, chegou hoje com a sua esposa e também a sua filha Natália. O Sr. Moreira, mais conhecido como Zezinho, irmão do seu Dino. Também temos aqui do lado da Dona Vera, que está Gisele e Théo. Olha, Théo é o meu sobrinho também, por sinal faz aniversário hoje. Seja muito bem-vindo, Gisele, Théo, muito bem-vindo. O Sr. Moreira já é minha casa, né? Fique à vontade, vocês, e muito obrigado pela visita. Meus irmãos, Lucas capítulo 2, versículos 8 a 20, vamos falar da grande mensagem que este mundo recebeu, que é o Salvador nascido. Lucas 2, do 8 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Meus irmãos, as pesquisas dos últimos 10 anos praticamente afirmam que as pessoas, aquilo que lhes é perguntado pelas pessoas, praticamente essas pesquisas dos últimos 10 anos, elas afirmam que as pessoas acreditam em Jesus. É praticamente quase impossível encontrar uma pessoa que não acredita que Jesus existiu. Então as pesquisas denotam isso. A maior parte acredita que Jesus nasceu. O problema é que tem uma outra pesquisa que faz contraponto a esta, que também nos mostra que, embora as pessoas acreditem que Jesus existiu, é baixo o número das pessoas que realmente vivem uma vida cristã. Então nós temos duas pesquisas. Uma pesquisa que diz que a maior parte das pessoas acreditam que Jesus nasceu. E uma outra pesquisa que indica que, embora essas pessoas acreditem que Jesus nasceu, é baixo o número das pessoas que vivam de acordo com os ensinamentos de Jesus, mostrando que não é pelo fato de entender ou acreditar que Jesus nasceu que realmente temos aí um cristianismo autêntico. E o Natal, meus irmãos, a data do Natal, ela vem para nos lembrar que o Salvador veio para resgatar aqueles que estavam perdidos e caminhando abismo abaixo. Esta é a mensagem do Natal. Jesus veio resgatar aqueles que estavam perdidos. E nesse trecho de Lucas, em que nós acabamos de ler aqui, nós vamos aprender algumas coisas com esses pastores. Tá? Haviam dois grupos distintos. Um grupo que observava a lei e sabia, e tinha entendimento de que na lei, nos escritos, nas escrituras, estava predito que o Salvador nasceria. Eles estavam esperando o cumprimento daquela profecia, como até hoje os judeus estão esperando o Messias. Mas havia um outro grupo que não era tão bem visto pelas pessoas, mas estes não só
acreditavam nas profecias, mas eles de fato foram ver com seus próprios olhos o cumprimento da profecia. Então nós temos aqui, nessa breve relato dos pastores se encontrando com Jesus, alguns ensinamentos que servem para a nossa vida. Do versículo 8 em diante, do versículo 8 até o 12, nós temos aqui o relato de que a luz, ela brilhou sobre os humildes, ela brilhou entre os mais humildes. Se vocês bem observaram no inicial da leitura, mostra que na região de Belém havia um grupo de pastores fazendo a vigília da noite, como lhe era de costume. E então um anjo desceu ali sobre eles e brilhou uma luz que iluminou aquele local e trouxe àqueles homens então uma boa notícia. Conforme nós vemos em Isaías capítulo 9, a partir do versículo 6, nós vemos que a luz brilharia sobre um povo que resplandecia em trevas, conforme disse a Escritura. O Salvador viria trazer luz para um povo que estava em trevas. Exatamente aquilo que Paulo disse em Efésios, que outrora nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, nós estávamos em trevas, até que a luz brilhou. E a luz não brilhou no palácio de Herodes, a luz não brilhou entre os religiosos que estavam lá conferindo letra a letra da lei, as profecias. A luz não brilhou entre os magistrados, ou as majestades, ou entre os magistrados também, os juízes, os políticos da época. A luz não brilhou entre os homens mais benquistos daquela região, mas a luz brilhou entre os mais humildes, entre os pastores, que segundo um comentário, chamado no Evangelho de Lucas, do comentário da Esperança, ele diz assim, que nenhuma classe do mundo é tão desprezível quanto a classe de pastores, que era tratada como publicanos da época. Os pastores da época eram tão mal vistos, não eram bem vistos. Eles não tinham nenhuma afinidade, não havia uma afinidade para com eles. Então, quando a luz brilha sobre esses pastores, Deus quer nos ensinar algo muito impressionante nas Escrituras. E esses pastores, meus irmãos, que trata-se de uma classe desprezada da época, dada a sua própria ocupação, que era pastorear ovelhas, se vocês bem lembrarem como isso não era tão bem quisto, quando Davi vai à guerra e deixa suas ovelhas, o seu irmão Abinadab, se não me falha a memória, vem questionar Davi, falando que ele era um homem mau, que ele não deveria estar ali, porque ele era um pastor de ovelhas. Esses homens estavam trabalhando, estavam cumprindo com as suas funções, mas eles criam que Deus enviaria salvação. E quando eles receberam a notícia, eles não ficaram parados. Esses homens, eles não só criam, mas também temiam a Deus, e por isso foram até o encontro do Messias, do menino naquela manjedoura. E esta situação, meus irmãos, nos mostra que a salvação em Cristo Jesus nunca foi de obras humanas. Por quê? Se fosse por méritos, a luz não brilharia sobre esses homens. Esses homens seriam os últimos da fila para que a luz, a estrela brilhasse ali sobre eles. A estrela deveria brilhar sobre Herodes, que era o grande rei, sobre os súditos do palácio, sobre os magistrados, sobre os ricos daquela época. Mas não. Aqui nos ensina que a salvação nunca foi uma obra humana. O nascimento de Jesus testemunha isso, irmãos. Deus escolheu, foi Deus quem escolheu demonstrar ou mostrar a boa notícia do Evangelho, a notícia mais linda que esse mundo receberia, e resolveu mostrar em primeira mão para os mais humildes daquele povo. Com certeza, meus irmãos, aqueles homens ficaram perplexos, sem entender, mas ficaram perplexos diante do que eles estavam ouvindo. Deus decidiu agir dessa maneira, revelando a sua graça, que Ele, como nós acabamos de cantar, Ele dá a quem quer, Ele se revela a quem quer. E escolheu o nosso Senhor se revelar a esses homens, mostrando que Deus salva quem Ele quer. Não é por obras, não é pela pessoa ter um status,
mas é por escolha divina. O Senhor escolheu aparecer a esses homens e revelar a eles a boa notícia do Evangelho. Outro fato interessante que nós vemos aqui, meus irmãos, é que houve um período que o Senhor ficou 400 anos sem se comunicar com esse povo, o que nós chamamos de período interbíblico, do qual se denota o silêncio divino. Esse período vai de Macabeus, ou de Malaquias, da nossa Bíblia, até Mateus. É o período dos Macabeus, o período de muitos acontecimentos ali, dos Seleucidas, dos gregos. E esse período interbíblico mostra o silêncio de Deus. E agora, quando os pastores ouvem e recebem a boa notícia, meus irmãos, é Deus mostrando que, embora ele ficou no silêncio, ele continua vivo. A salvação estava sendo trabalhada e a salvação estava sendo preparada, e chegou o tempo da salvação, e aqueles homens estavam recebendo em primeira mão a grande notícia, e poderiam dizer: o nosso Deus ainda vive, o nosso Deus não está morto. Embora nós não tenhamos notícias, não tenhamos ouvido a sua voz, não podemos ouvi-lo durante tanto tempo, mas o nosso Deus continua vivo e fala com o seu povo. Esse trecho também nos ensina, meus irmãos, que a salvação sempre será imerecida. Nós nunca vamos merecer a salvação. Isso está de acordo com o texto de Efésios, capítulo 2, onde Paulo vai falar que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, é favor de Deus. A salvação, meus irmãos, é totalmente do começo ao fim pela graça. O Evangelho, ele não é uma mensagem de autopromoção, não é para que alguém se promova através do Evangelho. Estes homens receberam o Evangelho do Senhor, a boa notícia, não para se autopromoverem, mas para que eles se arrependessem dos seus pecados, demonstrassem humildade e reconhecessem quem deveria ser adorado. Nós apenas, meus irmãos, somos algo quando estamos em Cristo. Sem Cristo, somos nada. Com Cristo, somos filhos. Temos um valor colocado por Deus. O Evangelho de Deus nos mostra, meus irmãos, o grande e sublime amor de Deus. O Evangelho nos mostra o amor de Deus Pai por nós, nos providenciando a salvação que não nos era merecida. O Evangelho de Deus mostra a nossa indignidade, mostra a nossa pequenez, mostra o quanto nós somos frágeis e insignificantes, como esses homens que estavam numa vigília da noite, desprezados, que não eram benquistos pela sociedade, que não havia relacionamento com eles, mas o Senhor os escolheu para serem os portadores da boa notícia, assim como Ele te escolheu, não pelos seus méritos, mas pelos méritos do menino Jesus, do Cristo encarnado. E nós vemos aqui, meus irmãos, que na simplicidade do nascimento de Jesus estava manifesta a glória de Deus. Nós vemos isso nos versículos 12, 13 até o 15. Agora, quando esses homens chegam naquela manjedoura, naquele local, há uma mudança. O primeiro cenário é um local de humildade, é um local de pequenez, é um local de homens frágeis, e agora, a partir do versículo 13, nós temos uma mudança no cenário. O cenário muda. Agora nós temos um grande espetáculo. Por quê? Olha só o versículo 13 em diante o que acontece. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas mais altas alturas, ou nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens daquele que é bem. O cenário muda, meus irmãos. Agora nós temos um coro celestial celebrando o nascimento de Jesus. Este é um momento singular e de muita beleza que é contemplado pelos pastores e pelo casal Maria e José, onde eles estão contemplando os anjos celebrando, adorando o nascimento do menino Jesus. Este é um brado de adoração que é dado ao que Deus está operando naquele momento no mundo. Por que há uma celebração, um brado de louvor?
porque Deus está operando na vida dos eleitos, e Deus está operando na vida do ser humano, dos homens, trazendo o quê? Salvação. A paz de Deus está invadindo o mundo através da vinda do Salvador. Aquele menino que está naquela manjedoura, o rei, o homem Deus, o Deus homem, está sendo contemplado pelos anjos, reverenciado pelas milícias celestiais, porque ali todos eles sabem que não é apenas mais um bebê, mas é um rei que está nascendo. E mesmo que o rei não seja adorado como deveria um rei ser adorado pelo seu povo, mas Jesus está sendo adorado pelos anjos, mostrando que ele é de fato o rei. E o cântico, meus irmãos, demonstra a grandeza daquilo que Deus fará. Este cântico que os anjos cantam demonstra realmente aquilo que Deus fala. Glória a Deus às alturas, glória a Deus às mais altas alturas, a quem Ele quer bem, a quem Ele quer bem. Ou seja, Deus trará paz aos seus eleitos. O Senhor de toda a terra derrama sua paz sobre a terra, sobre esses homens. Esses pastores, meus irmãos, desfrutam da glória de Deus. Eles estão desfrutando de um momento ímpar, de um momento indizível. Nos versículos 15 a 20, nós vemos os pastores agora desfrutando disso, dizendo o quê? Versículo 15 e 16, esses homens prontamente foram em direção a Jesus. Eles não ficaram ali somente estáticos ou parados, e nem saíram correndo. Eles foram diante de Jesus. Segunda atitude deles, eles saem compartilhando o que viram, o que lhes fora dito. Eles literalmente saíram para evangelizar. Diante da beleza, diante do que eles ouviram, diante do que eles contemplaram, eles não podiam fazer outra coisa senão compartilhar esta boa notícia. Qual é a boa notícia? O Salvador está entre nós. Meus irmãos, a boa notícia do Evangelho, todas as vezes que ela foi notificada, ou foi noticiada, melhor dizendo, nas Escrituras, quem a ouviu saiu diferente. Por exemplo, a mulher samaritana, ela chega até Jesus destruída, acabada, sem vida, em trevas. Quando ela ouve e conversa com Jesus, aquela mulher é vivificada, ela recebe a boa notícia do Evangelho. Então ela larga tudo e sai correndo, saltitando, cantando e fazendo o quê? Anunciando as boas notícias. O que essa mulher faz quando ela volta para a sua cidade? Ela diz: eu estive com um profeta, eu estive com aquele que os profetas anunciaram, o Messias. Eu estive com ele, eu falei com ele, e ele revelou tudo sobre a minha vida. Verdadeiramente é ele que fora prometido pelos profetas. Não há como, meus irmãos, ouvir ou receber esta dádiva e não compartilhar. Quando Maria foi até a tumba de Jesus para fazer a parte dos bálsamos, como era de costume nos mortos, e ela vê que Jesus não está lá, e ela então tem contato ali com o anjo do Senhor, com o próprio Cristo, e diz para ela: vai e conta a todos e a Pedro. Ela sai feliz, ela sai radiante de felicidade. Ela chegou triste, porque Jesus havia morrido, chegou arrasada, decepcionada, talvez até mesmo se esquecendo do que o mestre tinha falado, mas agora ela volta até os discípulos, vivificada, alegre, anunciando e dizendo: eu vi, se cumpriu aquilo que ele disse, ele ressuscitou, conforme ele disse que seria. Ela anuncia a grande notícia: Jesus Cristo ressuscita. Nosso Salvador providenciou todas as etapas da salvação para nós. Então, meus irmãos, não há como nós nos calarmos diante da mensagem do Evangelho. Esses homens não poderiam voltar diferentes. Esses homens agora retornam à sua vida de rotina, à sua vida cotidiana, transformados. O versículo 20 diz isso. O versículo 20 diz que eles voltaram, olha lá, voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Esses homens voltaram a Deus, glorificando ao Senhor, voltaram ao seu trabalho, glorificando a Deus.
Esse é o real sentido do Natal. E é por isso que nós celebramos todos os anos. Nós voltamos à nossa vida cotidiana, mas sempre lembrando: Jesus nasceu, o nosso Salvador nasceu. E nós, por causa desse nascimento, por causa dessa profecia cumprida, por causa deste ato de amor, então a nossa vida foi transformada para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, o Natal sempre foi e sempre será um tempo de reflexão. Sempre será e sempre foi um tempo de reflexão e de grandes decisões. Para mim e para você, e para todos os povos. O Evangelho de Mateus, não Lucas agora, mas Mateus, ele vai narrar o nascimento de Jesus de uma outra perspectiva. E vai nos mostrar a história em um outro ângulo. Tá? Se vocês forem ver lá Mateus capítulo 2, versículos 1 a 6, vocês vão ver que Mateus vai narrar sobre um outro grupo no nascimento de Jesus. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-la. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo haveria de nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Meus irmãos, aqui nós temos um segundo grupo, e há um contraste absurdo entre os pastores que eram desprezados e os religiosos, chefes dos sacerdotes, mestres da lei, que eram bem quistos pelas pessoas. Enquanto o grupo de pastores experimentou profundamente o nascimento de Jesus, os religiosos da época perceberam toda a agitação da possível vinda do Messias e ficaram presos em sua leitura da profecia, mas não testemunharam, sequer foram até onde o Cristo havia de nascer. Eles ficaram presos na letra da lei, mas não se prontificaram para ir até onde estava a salvação deles. O nascimento de Jesus, meus irmãos, marcou o mundo e continuará marcando até os dias finais. E a grande pergunta que nós devemos fazer mediante isso é: a que grupo de pessoas eu me identifico? Aos magos, aos pastores, perdão, que diante da notícia do Evangelho, eles foram até Jesus e depois saíram anunciando e glorificando a Deus? Ou aos religiosos, que ouviram falar de Jesus, mas continuaram na superficialidade da fé, continuaram presos na sua religiosidade, cumprindo apenas os seus rituais? A que grupo você pertence? Ao grupo daqueles que se apegam à religiosidade do Natal, e então no Natal festejamos, oramos, comemos, se alegramos e depois voltamos para a nossa vida cotidiana sem transformação? Ou como esses pastores que saíram da sua vida cotidiana, foram até Jesus, deram um passo até Jesus, e ao contemplar tudo aquilo, eles voltaram para suas vidas cotidianas, porém transformados, testemunhando do nascimento do Messias, do nascimento de Cristo. Que Deus nos ajude nesse Natal, meus irmãos, a não nos esquecermos da verdadeira mensagem do Natal: Jesus nasceu. E não só nasceu, ele habitou entre nós, se fez carne, e habitou cheio de graça e verdade. Ele morreu na cruz, nos substituindo, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para que a oferta dele fosse recebida diante de Deus Pai, e então a nossa salvação pudesse ser selada. E por isso, meus irmãos, nós não podemos nessa noite nos esquecer dessa tão grande salvação que foi providenciada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade.
Graças te damos pelo teu amor. Graças te damos porque o Senhor providenciou a salvação a nós antes da fundação do mundo. E nos trouxe a salvação para que nós não sejamos condenados e não sejamos lançados na condenação eterna. Que essa noite seja uma noite de celebração, uma noite de festa, uma noite de louvor, uma noite de compartilhar com os nossos familiares, amigos, mas também que nós não nos esqueçamos, Senhor, de compartilhar que o Senhor providenciou tão grande salvação a nós, aqueles a quem o Senhor chamou. E não é pelo nosso mérito, mas é pelos méritos de Cristo. Assim te louvamos, Pai. Te exaltamos por este dia, pelo que o Senhor irá fazer ainda nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém.